1 Reis, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Não aprenderam ainda, depois de 4 anos? Quem achou, dê um glória a Deus, por favor. Aí. A palavra de Deus diz assim: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês, para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, aos quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão, por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi seu pai, não farei isso enquanto estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque temos o privilégio agora de abrir a Tua palavra, meditar a respeito dela, ouvir do Senhor. Por isso nós pedimos, fala ao nosso coração. Nós estamos aqui abertos para ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso entendimento para compreender toda a verdade da palavra de Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Queridos, o rei Salomão, ele reinou sobre Israel durante o tempo de maior prosperidade que aquela nação experimentou. A magnitude do reino de Salomão é difícil de ser superada. Durante o seu reinado, aquela nação demonstrou riquezas, abundância de recursos, paz, prosperidade. Paz, porque os seus inimigos não mais assolavam Israel. Abundância de recursos, riquezas. No tempo de Salomão, a prata chegou a perder o seu valor de tamanha quantidade de prata que havia disponível. Quando de fato Israel se estabeleceu na terra, cumprindo a promessa do Senhor, foi durante o reinado de Salomão.
Durante o reinado de Salomão é quando Israel pôde viver aquele salmo que diz, né, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Foi durante esse reinado desse homem, enquanto ele manteve a sua fidelidade a Deus, aquela nação pôde experimentar da maior expressão do cuidado, da riqueza de ter Deus abençoando um povo. Ele foi um rei sábio, um rei que executou o que ele queria executar, construiu palácios, construiu o templo de Deus, pesquisou a respeito de diversas coisas. A glória do reino de Salomão era tão grande que você vai se lembrar que quando aquela rainha de Sabá vem visitar ele, o texto vai dizer que ela ficou fora de si. Ela ficou extasiada por ver a riqueza que havia no reino, as vestes dos servos de Salomão, como que era o proceder ali no dia a dia do seu reino. Tanto que ela diz, olha, felizes são os seus servos que podem estar todos os dias diante da tua presença. De tamanha era a glória e a magnitude desse rei. Quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, cumprindo o nosso propósito com fidelidade à palavra de Deus, nós vamos experimentar a realidade do reino dos céus na nossa vida. No Salmos 37, versículo 4, vai dizer, agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Provérbios 16, 3 diz, entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Quando nós temos uma vida, um coração alinhado com Deus, os nossos planos, os nossos projetos, o que nós temos empreendido, a bênção de Deus está nisso. Amém ou não amém? Mas o texto vai nos dizer aí que, vai nos ensinar algo, que a vida com Deus, ela não é uma corrida de um tiro de velocidade de 50 metros. Lembra lá do Usain Bolt? Um tiro de 50 metros. Dá aquele tiro e você dá o melhor de si. Bobear, eles nem abrem o olho. É muito rápido. Milésimos de segundo faz a diferença. Mas a vida com Deus não é esse tiro de 50 metros de velocidade. A vida com Deus é uma maratona de 42 quilômetros, que exige preparação, exige perseverança, dedicação, para alcançar o final dessa corrida. O texto vai nos dizer que no final da vida de Salomão, sendo ele já velho, o seu coração se desviou do Senhor. Quando ele estava ali prestes a finalizar a sua corrida, ele desviou o caminho, perdeu a rota. Na conclusão da sua vida, ele desistiu. Ele abandonou a sua fé. Aí no versículo 4 vai dizer, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido seu pai Davi. Sendo ele já velho. E assim como a sua vida foi afetada ali pela fidelidade do seu pai Davi, né, a Deus, a vida de Salomão foi totalmente afetada pelo relacionamento que Davi tinha com o Senhor. Agora, a infidelidade de Salomão também vai afetar a sua descendência. Vai afetar a continuidade da sua descendência. Tanto que aí no 11, o Senhor disse a Salomão, já que você procedeu assim, e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um de seus servos.
Queridos, não basta nós dizermos coisas boas. Não basta termos bons projetos. Não basta nós falarmos aquilo que é correto. Não basta nós nos envolvermos em coisas, em boas ideias, em coisas que achamos que é aquilo que é aprovado. Não basta nós nos dedicarmos em coisas que consideramos até ser apropriado, se no meio do caminho nós desistirmos. É necessário perseverança para nós concluirmos aquilo que nós começamos. Não basta edificar um templo para Deus, não basta ter um reino glorioso, se no final nós desviarmos da nossa jornada. Deus não é Deus de obras inacabadas. Deus não é Deus que abandona obras pela metade. Deus conclui o que Ele começa a fazer. Filipenses 1,6 diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a operar em nós, aquele que começou a trabalhar nas nossas vidas, Ele não abandona o que começou a fazer. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Amém ou não amém? Então o nosso primeiro papel é deixar o Senhor trabalhar em nós. É deixar Ele concluir a sua obra na nossa vida. O nosso papel é não atrapalhar Deus no que Ele está fazendo. E o nosso segundo papel é imitar o nosso Pai que está no céu. E não sermos pessoas de obras inacabadas. Concluir o que nós começamos. Eclesiastes 7:8. Você pode ler aí a primeira parte desse versículo comigo? Já está aqui? Vamos juntos? Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Começar, gente, é muito bom. Iniciar algo novo, pegar as coisinhas cheirando tudo novo. Mas melhor do que começar algo é nós concluirmos aquilo que nos foi confiado. O Senhor Jesus vai dizer lá em Lucas 14:27 o seguinte: quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então o Senhor Jesus está dizendo: olha, você vai empreender em algo, você vai começar a me seguir, calcula bem essa decisão, porque não dá para parar essa construção no meio do caminho. Ele ensinando a igreja sobre os fins dos tempos, quando vinha a grande tribulação, tudo que está por vir aí está bem pertinho, né, Rose? Está chegando. Quando essas coisas começarem a acontecer, ele alerta a sua igreja dizendo o seguinte, lá em Mateus 24:13: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ficar firme até quando? Até o fim. Esse é o que vai ser salvo. Ele diz às suas igrejas lá em Apocalipse, o que mais repete no final de cada mensagem é: ao vencedor darei, ao vencedor darei, ao vencedor darei. Ele repete 7 vezes. O que é vencer, querido? É aquele que persevera, é aquele que é fiel, é aquele que permanece, é aquele que triunfa até alcançar o alvo que lhe está proposto. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas o que continua avançando, perseguindo o nosso alvo, perseguindo a nossa herança, a nossa esperança que foi depositada no nosso coração pelo nosso Senhor. Por isso nós não somos daqueles que começam uma obra
e não termina. Amém? Uma vida vitoriosa não está na quantidade de bens que podemos ter, de pessoas que podemos nos relacionar, mas nem na grandeza do status que podemos alcançar. Não está nem na harmonia e na paz que nós podemos ter. Não está na família que nós podemos construir. Uma vida vitoriosa é aquela que se conclui aprovada por Deus. Você pode dizer isso? Uma vida vitoriosa é aquela que se conclui aprovada por Deus. Mais do que um momento de entrega, querido. Mais do que uma oração, mais do que um transbordar de um tempo de êxtase. Nós somos chamados para concluir a carreira que o Senhor tem nos proposto. Nós somos chamados para alcançar o prêmio da nossa soberana vocação. Não desista perto da linha de chegada. Hoje eu queria meditar com você aqui, igreja, a respeito do que é ter uma vida vitoriosa. O que realmente é ter uma vida vitoriosa? Salomão tem um registro de derrota no final da sua vida. Mas tem um homem na palavra de Deus que ele está no limiar da sua vida, nos seus últimos instantes, e ele tem um registro de vitória sobre a sua história. Queria que você abrisse aí comigo 2 Timóteo 4:5. Aqui o apóstolo Paulo está dando ali praticamente as últimas recomendações ao seu discípulo, seu filho amado na fé, Timóteo. E o apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu estou agora no limiar da minha história. Minha vida está por um fio. A minha morte chegou. Mas eu tenho algo a dizer a respeito da minha vida. 2 Timóteo 4:5, Paulo dizendo a Timóteo, escrevendo a Timóteo, diz: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Libação era uma oferta derramada diante de Deus. E o tempo da minha partida chegou. Em algumas versões vai dizer, por exemplo na NVT diz: a minha morte chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora está-me guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Paulo, então, nas suas últimas palavras vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que bom encerrar uma jornada com um escrito de todos os checklists listados e completados. E aí eu queria meditar com você a respeito dessa vida vitoriosa que o apóstolo Paulo está aqui declarando que teve. E a primeira coisa que eu aprendo para nós termos uma vida vitoriosa como Paulo teve, é que nós temos que investir no que realmente tem valor. Nós temos que investir a nossa vida naquilo que realmente vale a pena ser investido. Paulo diz aí: combati o bom combate. Aqui no lumiar da sua vida, no apagar da sua velhinha, Paulo vai dizer: olha, eu investi a minha vida naquilo que valia a pena ser investido. Eu combati um bom combate. Eu entrei na batalha que realmente valia a pena ser travada. Eu lutei um bom combate. Guarda isso no seu coração. As batalhas que temos nos envolvido em nossas vidas diárias vão determinar o peso da vitória que teremos no final.
o peso da sua vitória é proporcional ao tipo de batalha que você tem enfrentado. O problema é que na maioria das vezes nós entramos em batalhas que a sua recompensa é temporária. A sua recompensa é tão pequena. Ela é proporcional ao tempo da nossa existência. Entramos em batalhas, muitas vezes para ganhar dinheiro, para ter conforto, para ter uma espécie de segurança, prazer, consolo momentâneo. Quantos de nós não estamos, muitas vezes, anos envolvidos num ritmo frenético, sem tempo para Deus, sem tempo para nossa família, sem tempo para os nossos irmãos, buscando uma recompensa momentânea. Noites em claro, sem ter tempo para o nosso Deus. Quantos de nós não está desperdiçando a vida que Deus nos deu, buscando aquilo que muitas vezes nem agrada o Deus que nos concedeu a vida? O rei Salomão, no fim da sua vida, ele vai dizer lá em Eclesiastes 2:4: empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz para mim tanques de água, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Que conclusão triste. O homem que teve o que quis, chegou no final e disse: não foi um bom combate. Não valeu a pena ter lutado por isso. Sabe, querido, o problema aqui não está em conquistar essas coisas. O problema aqui não está em ter mais conforto, ter um zerinho a mais na nossa conta, lá no banco no final do mês. O problema aqui não está em ter uma casa confortável, mas o problema está em fazer dessas coisas o nosso combate, fazer delas o nosso alvo, fazer delas o nosso propósito, fazer dessas coisas a nossa fonte de satisfação. O problema está em ter todas essas coisas passageiras como o alvo e o propósito da nossa vida. Marcos 8,36, o Senhor Jesus vai dizer: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. De que vale conquistar todas as coisas e no final não ter comunhão com Deus? Aí no versículo 6 lá de 1 Reis 11, assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como seu pai Davi. Ele não perseverou na sua escolha.
não perseverou na decisão de ter Deus como seu Senhor e Rei do seu coração. Por isso que Paulo, aí, nesse texto que nós estamos lendo aí de 2 Timóteo 4, Paulo vai dizer aí para o seu filho na fé, olha, seja sóbrio em todas as coisas. Sobriedade aqui é não se deixe ser dominado por algo. Tenha clareza de propósito. E aí Paulo vai dizer, eu combati o bom combate. Eu investi minha vida naquilo que valia a pena. Queridos, o bom combate é investir a nossa vida para glorificar a Cristo e torná-lo conhecido nesse mundo. Se quer investir a tua vida num bom combate, é esse: eu vou glorificar a Cristo através da minha história e torná-lo conhecido e ser encontrado nele naquele dia. Esse é o bom combate que o Senhor nos chama para travar todos os dias da nossa existência. Glorificar a Cristo e ver o Cristo glorificado. Por isso que lá em Filipenses 3:4, nós vamos citar bastante texto aqui hoje. Paulo vai dizer, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo aqui, resumindo tudo isso, o meu combate é uma coisa só: eu quero conhecer a Cristo e ser encontrado nele. A minha vida tinha uma luta: conhecer o meu Senhor no poder da sua ressurreição e estar com ele para todo sempre. Queridos, esse é o bom combate. Investe a tua vida naquilo que realmente tem valor: conhecer a Cristo e ser achado nele. Isso é uma vida vitoriosa: conhecer o Senhor e ser encontrado nele no dia da sua vida. Isso é uma vida vitoriosa, amém? Mas eu aprendo ainda mais com o apóstolo Paulo. Não é só investir naquilo que tem valor, mas é investir a vida no seu propósito. Isso é ter uma vida vitoriosa. É investir os seus dias, o tempo da sua peregrinação nessa terra, no propósito que Deus te deu. Paulo vai dizer aí, eu combati o bom combate, completei a carreira, cumpri o que Deus tinha me proposto. Nosso combate é seguir a Cristo e ser achado nele. E o nosso propósito é a forma como Deus nos chama para combater esse combate. É as nossas armas, é o lugar nas trincheiras de Deus que Ele está nos convocando. Esse é o nosso propósito. Por isso Paulo está dizendo, olha, eu cumpri a minha carreira, eu cumpri o meu propósito, eu cumpri aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Nosso propósito é a maneira que o Senhor escolheu para que nós lutemos o bom combate.
nesse grande corpo aqui chamado igreja, esse corpo de Cristo. Cada um de nós é chamado para ocupar o seu lugar. Cada um de nós como membros da igreja de Cristo, não esse prédio aqui, mas o corpo do Senhor, cada um com a sua vocação, com os dons que o Senhor nos concedeu, com cada característica que o Senhor nos formou. Somos chamados para cumprir um propósito nesse mundo, para glorificar o seu nome nesse tempo. Sabe, vai muito além de um título ministerial, mas é uma posição de bênção que Deus nos chama para ocupar. Existem propósitos de Deus, querido, que vão ser manifestos nessa terra somente através da sua vida, porque Deus te criou com esse propósito. O problema é que muitas vezes nós não cumprimos o curso da vida que Deus estabeleceu para nós. Nós usamos o dom, a vocação, as características que o Senhor nos concedeu, empregados em tantas outras coisas, mas não naquele propósito que Deus pensava quando Ele te formava no ventre da tua mãe. Investimos os dons, mas não é para glorificar o nome de Cristo. Investimos os dons no mau combate e não no bom combate. Salomão carregava um propósito, uma promessa que Deus tinha sobre a sua vida. Salomão carregava o propósito de dizer: esse filho de Davi vai ser um construidor de templo. Ele é o que vai construir o templo, o lugar da minha habitação. Mas aí em 1 Reis 11:6, o texto vai nos dizer: assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para que todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Ele carregava esse propósito de ser um construtor, mas ele desviou o dom, a vocação que Deus concedeu a ele, para estabelecer um templo de idolatria no meio de Israel. Todas as vezes que não utilizamos aquilo que o Senhor nos concede para a glória do seu nome, nós vamos estabelecer um templo de idolatria, de desvio de conduta, de abominação aos olhos do Senhor, de destruição no nosso meio. Por isso, tome cuidado para não utilizar os dons que Deus te concedeu, para não utilizar esses dons para a glória de Deus. Tome cuidado para não usar os dons que Deus te concedeu para aquilo que ofende a Deus. Empregue toda a tua inteligência, toda a tua vocação, toda a tua capacidade para cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. 2 Timóteo 4:5, Paulo vai dizer a Timóteo: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Olha o que Paulo está dizendo, olha, faça o que você foi chamado para fazer. Essa palavra ministério aqui é serviço. Cumpra plenamente o seu serviço. O que Deus te chamou para fazer, querido? Investe a tua vida nisso, porque aí está a receita de uma vida vitoriosa. Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta, 1 Timóteo 4,14: não seja negligente para com o dom que você recebeu. Não seja negligente com aquilo que Deus derramou sobre a tua vida.
Em 2 Timóteo 1,6 ele vai dizer: por essa razão vem lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Reaviva o que Deus te deu, querido. Não enterra os teus dons, a tua vocação. Não anula isso. Porque anular aquilo que Deus nos concedeu é uma vida de derrota, é perda, é retrocesso. Mas quando nós alinhamos a nossa vida para empregar naquilo que Deus nos concedeu, nós entramos num rastro de bênção, porque nós estamos entrando num caminho que vai cooperar com a vontade de Deus nessa terra. Nós estamos cooperando com a vontade do soberano Rei. Nós estamos nos envolvendo com os propósitos de Deus, com aquilo que Ele quer fazer. Que riqueza maior pode ter? Que recompensa maior nós podemos alcançar de que ter o prazer de se envolver naquilo que Deus está fazendo? Talvez enquanto eu falo de propósito, de vocação, de chamado, talvez quando eu falo aqui de você se envolver naquilo que Deus te chamou para fazer, lá dentro de você tem uma vozinha mentirosa aí do escravinho dizendo assim: eu não tenho isso aí não, eu não tenho dom, eu não tenho propósito, eu não sei o que é. Mas eu queria te alertar nessa noite que essa voz é uma voz mentirosa, é uma voz de engano, é uma voz que quer te enlaçar na derrota, porque é Deus que sabe os pensamentos que Ele tem a teu respeito. Foi o Senhor que te criou, foi Ele que te moldou, é Ele que te enviou nessa terra, é Ele que estabeleceu os propósitos da tua existência. Ninguém vem como um número nesse mundo, querido. Todos são frutos do propósito e dos pensamentos de Deus. O Senhor traz um princípio ali dizendo ao profeta Jeremias, lá em Jeremias 1,5, é um princípio que rege sobre todos nós. Ali ele diz: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí. Para Jeremias ele disse: profeta às nações. Mas para você ele pode estar dizendo: eu te consagrei e te constituí para ser uma bênção nesse mundo, para ser um adorador com excelência, para ser um evangelista, para ser um anunciador da palavra, para ser um bom empresário que vai dirigir os seus negócios segundo o princípio do reino de Deus, para anunciar Cristo nessa terra. Eu te chamei para ser boca de Deus nesse mundo. Eu não sei que pensamentos Deus tem ao teu respeito, mas essa verdade aqui prevalece, porque antes de nós existirmos, Ele já nos conhecia, foi Ele que nos moldou no ventre das nossas mães e declarou a sua vontade sobre nós. É Ele que soprou o fôlego de vida nas nossas narinas e disse: vá e seja uma bênção aonde eu tenho te colocado. Essa verdade tem que prevalecer. Por isso investe a tua vida no teu propósito, querido, para você chegar no final da tua existência e poder dizer: eu cumpri a carreira. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu cumpri a vontade do meu Deus. Uma vida vitoriosa é aquela que é vivida conforme Deus a criou para ser. Por isso investe a tua vida no propósito que Deus te deu. Se ainda assim, a vozinha falou tão alta aí que eu escutei ela daqui, você acredita? Se ainda assim repetiu mais uma vez no teu coração: eu não sei o meu propósito. Se aproxime de Deus, gaste tempo na sua presença, e quanto mais você se aproximar dele, mais claro vai ficando qual é o seu propósito. Siga as pistas que Deus já te deixou. Siga essa trilha, siga as facilidades, o que teu coração se inclina, ouça a voz do Senhor e Ele vai direcionar para que você viva plenamente o propósito que Ele tem para a tua vida.
Terceira coisa, para nós termos uma vida vitoriosa, invista a sua vida na verdade que nós cremos. Paulo diz aí: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Lá em 1 Reis 11, 9, o texto vai dizer: o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. O que repete aí várias vezes? Não guardou. O que Paulo falou? Guardei a fé. Queridos, nós precisamos cercar de cuidado aquilo que nós cremos. Nós precisamos proteger a razão da nossa esperança. Guardar a fé é investir a nossa vida, é fundamentar a nossa existência na verdade que nós cremos. É construir a nossa jornada fundamentada sobre a palavra de Deus, a vontade de Deus, a palavra manifesta do Senhor enviada a nós. Salomão se desviou porque ele não guardou, obedecendo aquilo que Deus lhe havia pedido. Quando Paulo estava dizendo: olha, eu guardei a minha fé, confiando no que eu criei. Uma vida vitoriosa é aquela que está fundamentada na verdade. Guarda isso no teu coração. A fé não é uma oração proferida para a salvação, mas uma vida que a manifesta durante seu percurso. Fé não é você dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor, Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Fé não é repetir uma oração, mas a fé é uma vida que vai manifestar essa oração todos os dias da sua existência. Fé é diariamente, através do que eu vivo, através das minhas escolhas, eu comunico que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Isso é guardar a fé. Diante de cada oportunidade que eu tenho de fazer uma escolha, uma decisão, tomar um caminho, eu escolho guardar a minha fé, aquilo que eu escolhi para a minha história, aquele Deus que eu declarei que Ele é o Senhor da minha existência. Eu escolho permanecer diante daquilo que é agradável aos seus olhos. Guardar a fé é escolher segundo a vontade de Deus, anulando a nossa. É cada escolha que fazemos que diz a fé que nós temos. Até rimou. Cada escolha nos ajuda a proteger a nossa fé, a alimentar a nossa esperança em Cristo. É cada escolha, querido. Salomão não caiu na sua velhice. Salomão não desviou da sua fé já velho. Mas foi a consequência de cada pequena concessão que ele fez ao longo da sua vida. Pequenas concessões nos levam à ruína. Aí no versículo 1 de 1 Reis 11 vai dizer: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Esse texto que dá uma informação muito importante.
Esse texto volta lá na primeira escolha de Salomão, a filha de Faraó. Lá em Deuteronômio 17:16, o Senhor vai alertar Israel: olha, lá na frente vocês vão querer um rei. Não escolham pessoas que sejam estrangeiras para ser o rei de vocês. Tem que ser alguém de Israel. E aí ele começa a declarar o que aquele rei deveria tomar cuidado. E aí a primeira coisa que o Senhor diz lá em Deuteronômio 17:16. Esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor já lhes disse: nunca mais vocês devem voltar por esse caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro cópia dessa lei, feita a partir do livro que estão com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Então o que o rei não poderia ter? Muitos cavalos, negociar com o Egito, ter muitas mulheres, não acumular para si ouros. Meu Deus, começa a olhar para a vida de Salomão. A primeira decisão de Salomão, lá em 1 Reis 3:1, vai dizer que ele fez um acordo com o rei do Egito, o Faraó, e casou-se com a sua filha, uma estrangeira. E não parou só no acordo com a filha. Ele negociava cavalos e carros de guerra com o Egito. Em 1 Reis também vai dizer que anualmente era entregue a Salomão aproximadamente 23 mil quilos de ouro, além da quantia que era arrecadada pelos comerciantes. E por fim, ele também não se aconselhou na palavra de Deus para fazer as suas escolhas. Pequenas concessões, que nem são tão pequenas assim, geram consequências que são a nossa ruína. O desvio do nosso coração não está nas grandes escolhas que nós fazemos, mas é nas pequenas escolhas diárias que nós realizamos. Pequenas concessões com aparência de vitórias, bênção e prosperidade, sem grandes consequências, mas que muitas vezes desviam o nosso coração da fé. Queridos, nem sempre pequenas escolhas que nós fazemos vão ser necessariamente erradas, mas se elas não estiverem alinhadas com a vontade de Deus para a nossa vida, sobre a direção de Deus, elas vão se tornar a ruína da nossa fé. Por isso, tome cuidado com as escolhas que você faz. Pequenas escolhas roubam a sensibilidade do nosso coração de ouvir a voz do Espírito Santo quando nos corrige. Sabe quando o Espírito Santo fala assim, não faz. Você fala assim, oi, não ouvi direito, acho que... E você teima e faz. Na próxima vez vai ser mais fácil para você desobedecer ao Espírito. E na próxima vai ser mais fácil. Quando vê, vai estar só uma vozinha assim, não, tão baixinha, você não consegue ouvir mais. Quando vê, você está com o coração endurecido diante de Deus. Pequenas escolhas que roubam a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Paulo vai dizer aí, eu guardei a minha fé. Essa palavra guardei é atender cuidadosamente, tomar conta, guardar, manter no estado qual está. Meu Deus, isso é forte demais. Paulo está dizendo, estou chegando aqui no limiar da minha existência.
E eu posso dizer uma coisa com total convicção: eu mantive a minha fé como ela era. Timóteo, eu estou olhando aqui, estou vendo, me lembrando lá naquele caminho de Damasco, lá naquele dia que eu ouvi uma voz me alertando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quando eu vi aquela luz resplandecente, mais forte do que o sol do meio-dia, naquele dia que eu me rendi diante de Cristo, Timóteo, eu posso dizer que eu guardei a minha fé naquele estado do primeiro dia, quando eu me rendi diante de Cristo. Timóteo, eu já percorri toda a Ásia, toda a Galácia, cheguei em Roma, e eu posso dizer, a minha fé permanece firme, intacta, confiando em Cristo Jesus. Querido, fé não é algo místico. Fé é depositar a sua confiança em Deus. Guardar a fé é dizer: Senhor Jesus, eu confio no Senhor. Quando Deus nos pede algo, é nós dizermos: olha, por mais que está totalmente contrário ao que eu queria, eu entendo que o Senhor é confiável para eu lhe obedecer diante dessa escolha que eu tenho que fazer. Paulo disse: uma coisa eu faço, prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação em Deus, dado por Cristo. É nisso que eu estou ocupado e o meu coração está guardado. Guardei a fé. Cheguei no final de minha vida dizendo: continuo crendo e confiando em Cristo. Que nós possamos chegar no final da nossa vida e dizer: eu confio em Cristo. Porque eu sei que eu posso estar fechando os meus olhos nesse mundo terreno, mas eu ressuscitarei e estarei ao seu lado. Para nós concluirmos, eu queria que você abrisse mais um texto comigo. Hebreus 12:1. Esse texto resume tudo que nós estamos falando aqui. Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O que esse texto está dizendo: olha para Cristo, o nosso exemplo, o nosso autor e consumador da fé. Tem os olhos nele, olha para o seu exemplo, mesmo diante de toda dificuldade, ele perseverou naquilo que lhe estava proposto, naquilo que o Deus Pai tinha como propósito para ele, e agora ele está à direita de Deus, aguardando que nós, com a mesma confiança, acessamos esse lugar, pois ele prometeu que aqueles que confiam nele jamais serão envergonhados, e vão acessar esse lugar de graça, esse lugar de vitória, porque em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Uma vida vitoriosa, querido, é uma vida que está firmada em Cristo, é uma vida que está olhando para Ele com os olhos fixos e guia sua vida totalmente olhando nele e obedecendo a Ele. Isso é ter uma vida que pode chegar no final dela e dizer: eu combati um bom combate, eu cumpri o meu propósito e eu permaneci confiando, e agora está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida.
Essa coroa aqui, queridos, a figura que Paulo tinha em mente quando ele escrevia é a coroa de louros, que era dada aos atletas quando disputavam as Olimpíadas, lá em Atenas. Era o vencedor da corrida. Recebia uma coroa de vitória. E é isso que Paulo está dizendo, que está reservado para mim e para você, se nós amarmos o nosso Senhor até o fim. Por isso a palavra para nós hoje, queridos, está difícil, está estreito, está apertado. Vai apertar ainda mais e vai ficar mais difícil. Mas persevera até o fim. Porque quem perseverar até o fim, esses é o que vão ser salvos. Continua, persevera, olha para o teu Senhor diariamente, mantenha os teus olhos nele, porque é Ele quem sustenta a tua vida, é Ele que te concede a vitória, porque Cristo já triunfou sobre tudo e todos, Ele já reina soberano, Ele já está no trono, Ele já concedeu a vitória aos que creem nele. Basta nós acessarmos esse lugar hoje, guardando a nossa fé nele. Confia no Senhor, guarda o teu coração nele, e o mais Ele fará. Amém? Última coisa, agora é de verdade. Salomão, no fim da sua vida, ele chegou a uma conclusão. Eclesiastes é o livro da conclusão de Salomão. Ele, como nós já lemos aqui, ele disse: olha, eu tive de tudo que eu quis na vida eu tive. E eu entendi que era tudo perda de tempo. Era correr atrás do vento. E aí no último capítulo de Eclesiastes, no capítulo 12, ele concluindo a sua vida, ele vai dizer assim, olha, várias vezes ele repete: lembre-se do teu Criador. Lembre-se do teu Criador. E aí lá no versículo 13 desse capítulo, ele vai dizer assim: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. No limiar da sua vida, Salomão entendeu, falou: olha, tem uma coisa só, é temer a Deus e obedecer a Ele, porque todos nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus, todos nós vamos nos apresentar diante do justo e reto juiz, e cada um receberá a recompensa do combate que combateu durante a sua vida. E que naquele dia nós possamos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós possamos ouvir do Senhor: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação da terra. O reino foi retirado de Salomão porque ele não guardou o seu coração, mas aqueles que guardam a sua fé em Cristo têm um reino já preparado desde antes da fundação do mundo. Essa é a nossa esperança, amém? Então a nossa resposta nessa noite é: Senhor, eu quero combater um bom combate, glorificar o teu nome e ver o Senhor na sua glória. E o modo que eu vou combater é vivendo o propósito que o Senhor tem para a minha vida. E todos os dias investir no meu coração na confiança que eu depositei no Senhor. Amém?